O que nós chamamos aqui de compreensão do pensamento é o entendimento sobre as coisas. Então, nós temos algum nível de entendimento sobre as coisas. No entanto, esse nível de entendimento sobre as coisas, que nós chamamos de compreensão, é algo meramente ligado a pensamentos. Isso não é a revelação da verdade. O ser humano, ele tem uma inclinação muito forte para se apegar às experiências. E o pensamento é parte disso. Isso tem assumido um papel muito, muito importante em nossas vidas. A questão do pensamento. Notem como isso é complicado para cada um de nós. O pensamento, ele tem dito coisas para você. Sobre quem é você? Sobre o que anda acontecendo no mundo? Sobre quem é o outro? Sobre o que é a vida? Esse entendimento é a compreensão que se baseia no pensamento. Isso não é a verdade. Nós aqui queremos propor a você a investigação da ilusão do pensamento. Sim, da ilusão do pensamento. Aquilo que o pensamento está dizendo sobre o outro, sobre você, sobre a vida, sobre Deus, sobre o amor, é algo completamente falso. Eu vou te dar aqui um exemplo que eu acho interessante apreciar isso aqui com você. É, por exemplo, essa relação entre amor e pensamento. Por exemplo, você se lembra de alguém, você tem a lembrança de alguém que você ama. Mas o que, na verdade, se constitui essa lembrança? Os momentos agradáveis que você viveu, que agora você recorda. É um jogo de imagens, de lembranças, de memória, dentro de você. Note isso. Aquele momento se foi. Aquele instante com o outro se foi. Aquele que você diz amar não está agora aqui. O que agora aqui você tem são lembranças, são memórias, são imagens. Há um sentimento atrelado a essa imagem, linkado a essa memória, que é pensamento. A isso nós chamamos de amor. Então, para nós, o amor é pensamento e sentimento. E sentimento e pensamento têm por base a memória. Aqui eu quero lhe dizer, amor não é memória. Amor não é pensamento. Amor não é sensação ou um encontro de imagens no imaginário, pensamento, na imaginação. Portanto, o amor não é sentimento. Note que o sentimento aqui está atrelado a pensamento. Isso é uma sensação, mas não é amor. Então, nós temos, por exemplo, na questão do pensamento, uma interpretação do que é o amor.
Então, para nós, o amor é pensamento. Por que isso não é amor? Porque quando isso é negado, no lugar dessa sensação, sentimento, uma outra sensação, sentimento surge. E um outro conjunto de imagens também surge. Então, o que você tem do outro é uma sensação, vamos chamar de afeição, carinho, apreciação, prazer, preenchimento. Mas quando isso é negado, quando o outro não lhe dá mais isso, um outro sentimento, pensamento e imagem surge, a rejeição, a traição, a raiva, a decepção, a frustração, a dor. E isso é sofrimento, não é amor. Então, aquilo que nós chamamos de amor logo é substituído pelo sofrimento, na forma de raiva, de frustração, de traição. Então, em nossas relações, relações essas que se baseiam no pensamento, nós não temos a presença do amor. Nós temos a presença de imagens, de sensações, de trocas, não de amor. Nós não sabemos o que é o amor. Nós usamos expressões como amor, e o pensamento dá a essas expressões o significado que ele pode. Nós temos expressões como Deus, verdade, e tudo que o pensamento está fazendo é dando a essas expressões um significado completamente ilusório, completamente baseado na memória, porque pensamento é memória. Não há nenhum pensamento em você que não venha do passado. Assim sendo, todo pensamento é memória. Outro aspecto interessante na questão do pensamento, o pensamento trata sempre daquilo que ele conhece, daquilo que é parte do conhecido dele. E acabamos de colocar e ver aqui com vocês, o amor não é parte do que o pensamento conhece. O pensamento conhece apreciação, afeição, carinho, afeto, sensação, prazer, mas não conhece o amor. O pensamento não conhece Deus, mas cria uma imagem, idealiza e explica coisas sobre isso. É o que ocorre nessas assim chamadas práticas nossas, as nossas práticas religiosas. O pensamento nos diz que estamos em contato com Deus, mas é uma projeção do pensamento, é uma ideia, é uma crença, é uma interpretação. Compreendem isso? Palavras como amor, Deus, verdade. O pensamento forja as palavras e coloca um conteúdo emocional, sentimental dentro dessas palavras. E termina que nós confiamos nisso. E estamos lidando apenas com uma imaginação, com um conceito, com uma ideia, com uma crença. Na verdade, o que é o amor? O que é Deus? O que é a verdade? Então, a compreensão que o pensamento nos dá
toda essa compreensão baseada no seu próprio conteúdo, que é memória, que é passado, só pode lidar com essas superficialidades. Isso não pode lidar com a verdadeira compreensão de Deus, a verdadeira compreensão do amor, a verdadeira compreensão da verdade. Nosso trabalho juntos aqui é explorar com você essa questão da revelação do seu ser. A revelação do seu ser é a revelação da sabedoria. Sabedoria não é parte do saber. Parte do saber é a compreensão do pensamento, que é algo ligado a essa memória, a esse passado, a esse tempo, a tudo isso que é conhecido. Isso diz respeito ao saber, enquanto que a sabedoria é a compreensão da verdade, é a compreensão de Deus, é a compreensão do amor, é a compreensão da felicidade. Agora, é claro, estamos aqui usando essas expressões com um sentido inteiramente desconhecido para a mente. Então, não estamos falando da felicidade que a mente conhece, do amor que a mente conhece. Não estamos falando do Deus que a mente conhece. Estamos falando de uma revelação que nasce do seu ser, da constatação da verdade, de sua natureza essencial. E essa revelação se torna possível quando o pensamento, com todo esse seu conteúdo, com toda essa sua compreensão ligada ao passado, à memória, ao tempo, quando tudo isso cessa, quando tudo isso desaparece, então o saber desaparece. É quando é possível o surgimento da sabedoria, da revelação, da verdade, do amor. Não mais aquilo que chamávamos de amor, que quando é frustrado, quando é negado, quando recebe a traição, fica possuído de raiva, de ciúme, de ódio, de sofrimento. Isso é o que, em geral, as pessoas chamam de amor. Algo que o pensamento produz, sustenta, e quando isso é negado, aquele pensamento e sentimento é substituído pelo seu oposto. No lugar do amor, temos agora o ciúme, a posse, o ódio, a indiferença, a raiva. Na realidade, nós não temos, isso já estava implícito ali. Tudo isso já estava ali. Era o outro lado da mesma moeda. Nesse sentido de dualidade, que é o sentido do eu, do ego, do mim, na relação com o mundo, uma relação baseada toda ela no pensamento, estamos sempre dentro dessa dualidade, amor, ódio, amor, inveja, amor, posse, amor, controle, amor, medo, amor, desejo. Há muitas variações para esse sentido de dualidade presente, nesse sentido do eu, do ego, que se baseia no pensamento e sustenta suas relações, toda ela baseada no pensamento. A verdade da revelação do seu ser, e esse é o assunto aqui em nosso canal, que é o despertar da consciência, a iluminação espiritual.
que é a revelação de Deus. É o fim para esse sentido do eu, dentro desse sentido de separação, de dualidade. Então, o pensamento cessa. E aquilo que é conhecido como amor cessa para algo inteiramente novo, desconhecido, sem nome, para essa realidade do verdadeiro amor, da verdadeira felicidade, da verdade sobre a verdade, da verdade sobre Deus. Então, o nosso trabalho juntos é investigar a ilusão, a ver a ilusão, a perceber a ilusão. Quando nos tornamos cientes, cônscios da ilusão, o sentido do eu, do ego, do mim, se desfaz. Porque ocorre nesse momento o florescer da consciência. Alguns chamam de Kundalini, o despertar do seu ser, que é o despertar de Deus. O despertar da Kundalini é o despertar dessa energia divina que floresce nesse corpo, mente, operando, realizando, efetivando uma mudança, uma transformação profunda. Só então é possível a presença do amor, a presença da verdade, a presença de Deus. Então não há mais sofrimento, não há mais contradição, não há mais conflito. É uma nova maneira de viver, de se mover no mundo, onde há esta presença, esta realidade. Isso é possível para você agora. Você está neste sonho de mundo, de vida, para realizar o fim deste sonho de mundo e de vida. Então, a iluminação espiritual, o despertar de sua natureza divina, é o despertar da sabedoria, da verdade de Deus e do amor. Aqui em nosso canal nós temos diversas playlists trabalhando esses assuntos aqui com você. Portanto, se isso é algo que faz sentido para você, se você sente que há algo além dessa condição de identidade egóica e de vida limitada a essa condição de pensamentos tão aflitivos, tão complicados, tão desorientados, tão perplexos, tão perturbados, como tem sido a vida da grande maioria das pessoas. Se você sente que existe algo além dessa condição, aqui está o convite para trabalharmos isso. Então deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online e também encontros presenciais e também retiros onde podemos trabalhar isso juntos, ok? Aí fica o convite e a gente se vê no próximo. Ok? Até a próxima. Quando você se reconhece livre psicologicamente, livre interiormente, livre da própria identificação com o corpo, de carregar uma identidade nessa experiência, você está em seu ser, em seu estado natural.